Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Conforme prometido no último vídeo, hoje nós vamos continuar o nosso projeto passo a passo nos exercícios de estequiometria, hoje falando de exercícios de estequiometria que envolvem apenas a grandeza massa, relação de massa de uma substância com massa de outra substância. Vamos lá. Bem, minha gente, esse tipo de exercício é o exercício mais comum de estequiometria, sem dúvida nenhuma, é aquele com maior incidência, é aquele no qual nós temos que trabalhar apenas com a massa das substâncias participantes do processo. E aí eu peguei um exercício que diz o seguinte: nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão através do arraste por flóculos de hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, produzidos na reação representada pela equação não balanceada, e aí em caixa alta para te mostrar, não está balanceado, tome cuidado, fornecida abaixo. Ao serem utilizados 1.710 gramas de sulfato de alumínio, Al2SO43, para tratar certa quantidade de água, e aí ele pergunta no item A, que é o que nós faremos nessa aula. Determine a massa do hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, formada nesse processo. E aí ele dá os dados, que são as massas molares: hidróxido de alumínio 78 gramas por mol e sulfato de alumínio 342 gramas por mol. Vamos retomar todo o processo do cálculo estequiométrico. Primeiro passo: escrever a equação que representa o processo químico corretamente balanceada. Evidente é que a equação já está escrita, mas como o próprio enunciado nos adverte, a equação não está balanceada. Então, vamos começar a fazer o balanceamento. Bom, vamos lá. Como é que eu faço o balanceamento? Muito fácil esse balanceamento. 2 átomos de alumínio entrando, 1 átomo de alumínio saindo. Então, eu multiplico por 2 todo o hidróxido de alumínio. Lembre-se que o coeficiente multiplica todos os átomos da substância que vem depois dele, né? Esse 2 multiplica não só o alumínio, como os 3 oxigênios e os 3 hidrogênios. E agora eu quero citar uma coisa importante, que é um artifício que se usa no balanceamento, que nem todos têm esse domínio, nem todos conhecem esse artifício. Você não precisa balancear necessariamente um átomo, mas você pode fazer o balanceamento de um certo grupo de átomos, como aqui o grupo sulfato, o grupo SO4 2-. Quantos grupos sulfato estão do lado dos reagentes? 3. E do lado dos produtos, apenas 1. Então, eu posso triplicar essa quantidade colocando o número 3 aqui. Você faz o balanceamento do grupo inteiro ao invés de subdividi-los em átomos. Esse é um artifício muito importante para que você mentalize, para que você aprenda. Agora vamos acertar os átomos de cálcio. Eu tenho 1 átomo de cálcio entrando e 3 átomos de cálcio saindo. Multiplico por 3. Acertamos o alumínio, o grupo sulfato, o cálcio. Agora vamos acertar o hidrogênio e o oxigênio que tem na hidroxila. Então, nós também podemos acertar os grupos hidroxila. E aqui eu tenho 2 grupos hidroxilas multiplicados por 3, são 6. E aqui eu tenho 3 grupos hidroxila multiplicado por 2, são 6 também. Logo, eu tenho a minha equação devidamente escrita e balanceada. Segundo passo, nós vamos escrever a linha teórica em função da quantidade em mols das substâncias participantes do processo. E aqui eu vou focar única e exclusivamente nas substâncias cujos valores estão envolvidos. Então, olha aqui no enunciado. Ao serem utilizados 1.710 gramas de sulfato de alumínio, é uma das substâncias que eu vou utilizar para resolver, qual é a massa do hidróxido de alumínio, que é a pergunta, que é o AlOH3. Então, eu só vou relacionar o sulfato de alumínio com o hidróxido de alumínio. E a linha teórica em função da quantidade em mols, ela vem dos valores dos coeficientes que nós colocamos no balanceamento. Ou seja,
para cada 1 mol de sulfato de alumínio, eu tenho a produção de 2 mols de hidróxido de alumínio. Então, está aqui, ó, dos números do balanceamento. 1 mol do sulfato, 2 mols do hidróxido. Terceiro passo. Nós vamos agora converter a linha teórica expressa em mols para a grandeza desejada para cada substância envolvida de maneira separada, sempre que necessário. E agora eu consulto de novo o enunciado. Olha, gramas de sulfato de alumínio. Gramas é uma unidade de massa. Então, eu vou converter o sulfato de alumínio para massa, de mol para massa. Enquanto o hidróxido de alumínio que ele solicita também é massa. Então, eu vou converter de mol para massa. E aí você deve se lembrar do fato de que para haver a conversão de mol para massa, eu preciso ter a massa molar de cada uma das substâncias informadas, conforme o dado desse problema. Então, como é que nós lemos esse dado? Olha aqui, ó. Cada mol de hidróxido de alumínio mede na balança 78 gramas. Cada mol de sulfato de alumínio mede na balança 342 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de escrever 1 mol de sulfato de alumínio e 2 mols de hidróxido de alumínio, eu vou escrever 1 vezes 342 gramas de sulfato de alumínio e 2 vezes 78 gramas de hidróxido de alumínio, para converter a minha quantidade em mols que vem lá do balanceamento para a massa, que é o desejado pelo problema. Então, não se esqueça de que quando eu converto de mol para massa, eu utilizo a massa molar, que deve ser sempre fornecida. Vamos limpar esse 1 vezes 342 e 2 vezes 78. Então, simplesmente eu vou trocar 1 vezes 342 gramas e 2 vezes 78 gramas por 342 e 156 gramas, respectivamente. Sulfato de alumínio e hidróxido de alumínio. Quarto passo. Escrever a linha prática do problema, que é aquela que tem o dado numérico que ele informa e a incógnita do problema. Qual é o dado numérico? Os 1.710 gramas de sulfato de alumínio. Qual é a incógnita do problema? Qual é a massa do hidróxido de alumínio? Então, os 1.710 gramas eu coloco abaixo do sulfato de alumínio e a minha incógnita abaixo do hidróxido de alumínio. E, por fim, nós vamos resolver o problema baseando-se na lei das proporções definidas, ou seja, usando uma regra de 3. Se você consegue perceber que da linha teórica 342 gramas para a linha prática 1.710 gramas, há um aumento de 5 vezes, de acordo com a proporção definida pela lei de Proust, aqui também deve-se aumentar 5 vezes. 156 vezes 5 dá 780 gramas. Agora, se você não perceber isso, não tem problema nenhum. Faça uma regra de 3, multiplique em x. 1.710 vezes 156 dividido por 342. Divido 1.710 por 342, que dá 5. E 5 vezes 156 dá os 780 gramas de hidróxido de alumínio. Conforme eu havia dito para vocês, os exercícios que envolvem massa relacionada com massa na estequiometria são os exercícios mais recorrentes. Então, invista na compreensão desse conteúdo, porque ele é muito importante para as provas que você virá fazer no futuro. Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal, avise os amigos que aqui tem química, não tem efeito especial, não tem lero-lero, tem química, hein? Dá um joinha, avisa os amigos. Se tiver alguma pergunta, deixe escrito aqui embaixo e eu tento responder para vocês. Muito obrigado, até a próxima semana.